O tema de hoje pode ir na jugular de muitas pessoas, principalmente porque você já está pensando aí sobre isso, né? Por que que você está tendo lucro com a sua doença? Por que que você está dizendo para todo mundo que você está em processo, que você está se cuidando, que você está melhorando ou buscando essa melhora, quando na verdade a gente sabe que tem um forte ganho secundário aí atrás? Que você precisa olhar, encarar de frente, e a pessoa que está aqui na sua frente falando sobre isso já passou por um processo de burnout em 2015 e eu nunca me conformei com esse processo. Até hoje, se eu não tivesse em processo de terapia, eu me questionaria de por que abriu-se essa lacuna em 2015 e eu fui parar num leito de UTI totalmente consciente do que estava acontecendo, mas com o meu corpo totalmente destruído e exausto. Então, só vai continuar até o final desse vídeo quem realmente não tiver com medo de ouvir a verdade e tiver de fato querendo, nesse processo, sair desse lugar de rótulo onde a gente muitas vezes se coloca. Tanto porque o burnout, a gastrite, a estafa, na realidade, entre outras doenças aí que a gente poderia citar, são as únicas ferramentas que a gente tem nesse momento em que a gente adoece para que a gente consiga atenção, pausa para o nosso corpo e cuidado de uma maneira geral. A nossa parte que negligenciou isso todos os anos anteriores, ela não se conforma de ter sido negligente, de ter sido deixada para trás. E aí, quando a gente se posiciona nesse lugar de que eu estou afastado, afastada do meu trabalho por conta da doença X ou Y ou Z, na realidade, eu estou usando o meu trabalho para ser o álibi de um colapso que eu mesma planejei inconscientemente. Nossa, Van, que absurdo você falar que eu fiquei doente porque eu quis. A realidade é essa. Aceita que dói menos. A gente fica doente, sim, porque a gente negligencia primeiro a saúde. A gente nunca olha para a saúde como uma ferramenta que pode acabar a qualquer momento. E durante muito tempo da nossa vida, a gente passa a ser considerado, na nossa consciência, como os indestrutíveis, os inquebráveis, os invencíveis. Até o momento em que o nosso corpo ele cobra essa conta da nossa própria irresponsabilidade. A gente sabe desde pequenininho, desde criancinha que entra na escola, nas primeiras aulas que tem depois da alfabetização, é claro, as coisas que a gente aprende lá sobre a saúde são muitas. Alimentação, atividade física, sono regular, tudo isso a gente aprende. Aí você vai me dizer assim: ah, mas em casa nunca ninguém se preocupou com isso. Acredito. Ah, mas em casa sempre foi bagunçado. Acredito. Até porque a gente atrai inconscientemente um ambiente que vai planejar e esquematizar tudo aquilo que a gente precisa para aprender. Ah, quer dizer que quando você foi parar na UTI, você queria ficar na UTI, Ivan? Você está falando? Queria. Principalmente porque eu queria que as pessoas me vissem. Eu não acreditava que eu era uma pessoa que tinha respeito e reconhecimento das outras ali até aquele momento. E eu precisei quase morrer para enxergar que sim, as pessoas me amavam, que sim, as pessoas se preocupavam comigo, que sim, eu tinha uma família que estava do meu lado. E que sim, graças a Deus, eu tinha recursos
suficientes para ter sido muito bem cuidada no hospital, para ter sido medicada e passar por 6 meses de um tratamento que me custou muito a consciência, porque eu não me conformava desse fato de ter feito isso comigo. E aí eu tive que cair na realidade que eu era assim negligente, eu me alimentava mal, eu dormia mal, eu trabalhava e estudava feito uma condenada e uma louca e achava que era blindada. Eu era a Mulher Maravilha, a She-Ra, a deusa Isis, sei lá eu quem. Eu achava que eu era essa mulher imbatível. Até que meu corpo falou assim: "Ah, é, queridinha, você tá achando? Então peraí que eu vou te derrubar." E me derrubou. 3 dias de nocaute numa UTI. Onde lá, aí eu fui ficar sem dormir para realmente dar valor ao meu sono. Porque a UTI consciente é um lugar onde está todo mundo trabalhando, os médicos estão trabalhando o tempo todo, os enfermeiros estão trabalhando o tempo todo, as luzes não se apagam, os aparelhos ficam apitando e você fica lá, estatelada. E eu não podia tomar nenhum tipo de medicação para dormir, porque justamente esse era o problema. O meu corpo precisava reagir. Se o médico me apagasse, talvez eu nem voltasse. Então eu precisei criar consciência de tudo isso e Freud chama isso de ganho hipnósico, que no português, claro, a gente vai chamar de ganho secundário, onde a doença resolve um conflito que a nossa consciência não tem coragem de enfrentar. Meu conflito era que eu queria saber se eu era amada ou não pelas pessoas, se eu era querida ou não. E ali tome a minha resposta. Mas eu precisei chegar no fundo do poço para receber essa resposta. E muitas vezes a doença que você tem hoje, ela se originou de um lugar onde você nunca mais se deu uma pausa, onde você nunca quis admitir a sua imperfeição, onde você se manteve dentro de uma escravidão perversa. E aí essa doença, ela se torna hoje a sua carta de alforria dessa escravidão que você mesmo criou. Dessa ilusão de que você é uma pessoa perfeita e que você não se permitia errar nem falhar. E a doença aparece para te mostrar exatamente aquilo que você não queria enxergar. Não, você não é perfeita. Você não é perfeito. Você vai errar. E a doença é um mecanismo de defesa perverso, porque você destrói o seu corpo para salvar a sua máscara. E antes de falar de você, eu estou falando de mim, que já usei essa máscara da doença. E eu adorava usar essa máscara da doença, principalmente no mundo corporativo, quando eu ia para o hospital precisando de soro, porque estava com meu estômago no limite, porque tinha sérios problemas de coluna, tinha sérios problemas na lombar, tinha sérios problemas no joelho, porque não praticava atividade física, dizia que não tinha tempo. E tempo é uma coisa que a gente cria quando a gente quer. Então, eu acabei criando ali a minha janela killer para eu poder descansar. E foi um descanso pela dor. Na realidade, quando eu podia realmente descansar pelo amor, eu escolhi o contrário. Eu escolhi não descansar. Eu escolhi manter a minha máscara de perfeição e de super-heroína. Até que eu fui parada por essa máscara. E aí, se a gente se mantém presa a essa máscara, e principalmente numa postura de vitimismo, ah, eu sou assim por causa da doença X, eu sou assim por causa da doença Y, eu sou assim por causa da doença W, e eu não me permito ir além e entender por que que essa doença chegou até mim e entender quais são os recados que essa doença está me trazendo, eu nunca vou me permitir evoluir. E é por isso que cada vez mais a gente entende
que a gente se vicia na simpatia que a nossa dor desperta nos outros. Seja para a gente alcançar aquele reconhecimento que a gente não alcançava, seja para a gente alcançar o carinho, o afeto, o amor das pessoas que a gente acredita que não tem. Seja para a gente alcançar aquele olhar de misericórdia, de que olha para como você também é frágil, mas que a gente não quer admitir que é. Então eu te pergunto, se a gente tirasse a sua dor hoje, o que que sobraria de você? Você ia ter coragem de descansar, mesmo sendo saudável, porque o descanso é permitido para as pessoas saudáveis? Ou você se sente num vazio tão grande que é só essa tragédia que aconteceu com a sua saúde que te dá a profundidade de você olhar como você é humano, como qualquer outra pessoa? E a tua ação de hoje é se conscientizar de três coisas. Faz uma listinha aí de três coisas que você ganha quando você está nessa posição de pessoa doente, de pessoa que necessita de muitos cuidados. Mas só faz isso se você estiver realmente disposto a se olhar de um lugar adulto, de um lugar maduro, de um lugar de reconhecimento emocional. Se você ainda tiver na postura infantilizada de que, ai, coitadinha de mim, coitadinho de mim, que isso me aconteceu e que isso que essa mulher está falando é uma baita de uma loucura, nem perde o seu tempo. Porque a nossa comunidade aqui está sendo criada para lidar com adultos emocionalmente maduros e que, aos meus 39 anos, eu ainda era completamente infantil. E levei quase mais de 10 anos para alcançar essa maturidade emocional que eu tenho hoje. E hoje eu posso fazer com que as pessoas que caminham ao meu lado também alcancem essa maturidade emocional. Eu espero que você tenha mais respeito com o ser humano que você é, com a pessoa incrível que você é, com o profissional que você é, mas com a alma que você tem. E que você reconheça esse respeito que você precisa se dar acima de qualquer coisa. Hoje a reflexão foi dura, desafiadora, mas necessária. Meu grande beijo. E eu espero te encontrar aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.